E abordando esse assunto com essa linguagem incrível, com essa profundidade teológica que a gente está comentando aqui, ele continua e ele vai ali chegar no capítulo 3 para começar a falar um pouco do plano da redenção, das obras de cada uma das pessoas da Trindade, né? Aquilo que a gente chama também hoje de economia da Trindade, né? Do papel de cada uma das pessoas nessa história da redenção. E ele vai falar no capítulo 3 sobre qual é o papel do Pai na obra da redenção. E aí eu acho que é algo relevante da gente trazer aqui também para alguns que ainda não estejam tão familiarizados. Qual é o papel que o Pai, que o Deus Pai, executa na obra da redenção, primordialmente? Uma das coisas que ele coloca de uma forma muito bela é que um dos papéis do pai é amar. Não é só esse, não é? Mas algo que ele coloca que eu achei muito interessante é que, e que às vezes a gente olha para o papel do pai como se fosse apenas aquele que quis enviar o filho e coparticipar, provendo ao filho tudo aquilo que o filho precisava, respondendo às suas orações. O tempo todo Cristo fala com o pai, né? Mas é muito destacado a ideia de que foi por amor que o pai enviou seu filho. Então, é algo que não pode ser esquecido nunca com relação ao papel do pai, apesar de outras coisas que são atribuídas a ele também, né? É o fato dele ter enviado o filho ao mundo para o filho poder fazer a executar a nossa redenção e expiar os nossos pecados, mas o fato de ele ter mantido e preservado tudo aquilo que foi prometido e profetizado em nome dele no passado pelos profetas, por amor, até o final por amor. É, então há um propósito, há uma vontade e há um amor envolvido em tudo isso. E isso move o Filho de Deus, né? Na execução de tudo aquilo que ele faz, até mesmo no momento de desespero, como na quinta-feira da paixão, na oração no Getsemane, quando Cristo diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente sabe que ele fez isso por amor, Cristo mesmo, né? Enquanto a sua carne e a sua plena humanidade vislumbravam, né, aquilo que ele estava por passar, não somente física, mas principalmente espiritualmente, né? Sim, Recebendo sim, a sim. ira de Deus que era contra nós sobre ele, isso foi desesperador para ele, a ponto dele suar gotas de sangue, enfim, falar tudo aquilo que João registrou no seu evangelho. E ao Aham. mesmo tempo a gente vê que há um amor por trás de tudo isso. É como o próprio Inclusive. Cristo falou, né? De que não Uhum, tem um amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos irmãos, né? Então, é, o que ele fez foi isso de maneira perfeita. É a maior manifestação de amor de toda a história, é o sacrifício do filho aí por amor a, ao seu povo, ao povo de Deus, né? uhum. Sim, sim, com certeza. E a gente vê essas expressões de envio e de proteção do Pai e de amor também, né? Jesus, por exemplo, quando ele ora pedindo para Lázaro ressuscitar, ele diz que não era só por causa dele, mas para que as pessoas que estavam ali crescem, né? Que o pai o ouvia, que o pai o conhecia, e que o pai estava agindo por detrás de tudo aquilo por meio da obra do Espírito Santo que estava sendo realizado na vida dele, de Cristo. Sim. E o conhecer a Deus, na prática, é amar a Deus. Essa Uhum. ideia do Novo Testamento de que Deus quer ser conhecido e quer nos conhecer, esse conhecimento é um conhecimento íntimo, não é um conhecimento que envolve relacionamento, é um conhecimento que Sim. envolve amor, né? Ninguém é capaz Uhum. de amar aquele que não conhece. Então, para eu amar, eu preciso conhecer, para eu conhecer, eu preciso ouvir, eu preciso estar junto, eu preciso perguntar, eu preciso falar e o tempo todo me alimentar de quem é essa pessoa, para que eu conheça cada vez mais e veja, experimente, né? John Owen destaca muito essa questão da afeição ou das afeições também aqui, da necessidade de nós experimentarmos por meio do conhecimento, para que então a gente possa verdadeiramente amá-lo. Então, o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações, como o apóstolo Paulo escreve, né, por meio de Cristo e do evangelho que ele trouxe,
Então, o papel do pai não é somente enviar o filho ao mundo para executar a obra da redenção, né? Não é simplesmente prover um mediador em resposta ao que ele profetizou por meio dos seus servos no passado, mas era também viver esse amor no ato da encarnação, da preservação, da ressurreição e etc. Né? Com E certeza. aqui a gente está E ao só mesmo tempo, raspando a superfície daquilo que o John Owen escreveu. Né? com certeza. E que é o objetivo realmente aqui da nossa conversa no podcast, né? Não tem como a Hum, gente ir mais profundo, né? Imagina um podcast tratando com a mesma profundidade que o Owen trabalhou aqui nessa obra, né? Imagina aí quantas horas que teria esse podcast. Mas hum, ainda assim a gente tem tido uma boa conversa aqui. E você foi falando aí sobre a obra do Pai, e é interessante que a gente faz uma distinção, porque o nosso Deus, ele é um Deus em essência, mas ele é três em pessoa. E cada uma dessas pessoas trabalhou de uma maneira específica na obra da redenção, primordialmente. Ao mesmo tempo, nós vemos a unidade desse Deus com as pessoas também se conectando em seus trabalhos de alguma maneira. Então, não tem como a gente falar da obra do Pai sem mencionar a obra do Filho. Você já começou a fazer isso, mas vale a pena a gente entrar de forma um pouco mais específica, que é o que o Owen faz no capítulo seguinte. Se no capítulo que nós mencionamos agora, o capítulo 3, ele fala da obra do Pai na redenção, no capítulo seguinte, o capítulo 4, ele vai falar mais especificamente sobre a obra do Filho. O que é que Cristo, que é de quem ele está falando aqui, né, principalmente nesse livro aqui na morte de Cristo, o que é que Cristo especificamente, mais especificamente, traz para a gente na obra da redenção? exato. O John Owen vai explorar bastante a ideia dele ser o cordeiro substitutivo perfeito. Ele é o cordeiro pascal, aquele que morre para que a gente possa viver, que é levado para que a gente seja preservado, né? Que é amaldiçoado para que a gente possa ser abençoado, Olha que isso. é condenado, né, para a gente ser absolvido. Então ele é esse substituto perfeito. Ele veio Uhum. para cumprir esse papel de ser o mediador. E não só o mediador, né? Ele cumpre o papel de sacrifício perfeito, de sacerdote perfeito, aquele que nos conduz ao Pai, o profeta perfeito, aquele que nos traz o Pai e revela o Pai de forma perfeita. Ele, enfim, ele vem para cumprir plenamente tudo aquilo que era necessário para que houvesse redenção, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta ao Pai. É isso aí. É uma obra profunda, bela e que está conectada com toda a obra da Trindade também. E a gente não Sim, pode, né, deixar de falar, tendo mencionado a obra das duas primeiras pessoas aqui da Trindade, mas também falar da obra do Espírito Santo, né, como ele está relacionado na obra da redenção, o que é que ele traz para nós. E eu acho que esse seja o papel que, ainda que muitas pessoas conheçam, muitas conhecem pouco, entendem pouco a grandeza da obra do Espírito Santo na obra da redenção. Né? Então, o que é que o Espírito sim. Santo traz para nós? Quando a gente fala de Espírito Santo hoje em dia, as pessoas têm. Muitas, infelizmente, ficam pensando naquelas manifestações equivocadas que nós vemos em algumas igrejas por aí, das pessoas rodando e se arrepiando, e aquele monte de emoção descontrolada, como se isso fosse obra do Espírito Santo. Mas o que é obra do Espírito Santo, e principalmente quando nós falamos da redenção? Exato, né? Ele está presente desde o início, né? A gente tem que lembrar que a própria encarnação de Cristo foi por obra do Espírito, né? Uhum. Concebido pelo Espírito no ventre da Virgem Maria. Então, Olha desde aí. o momento da encarnação, a obra é do Espírito. E pelo que o próprio Senhor Jesus diz ao longo do ministério, né? O que ele fazia era pelo poder do Espírito presente na vida dele. Uhum. Tanto é que quando, em uma ocasião, os fariseus dizem que ele fazia o que fazia por ação de Satanás, Sim. ele estava possuído de demônio, por isso ele falava com os demônios e os demônios o obedeciam. E ele diz que não, que aquilo Aham. era obra do Espírito e eles estavam blasfemando contra o Espírito, porque o Olha que ele só. fazia era obra do Espírito e eles estavam não falando mal dele, mas do Espírito, que era quem Sim. fazia aquilo, ou seja, a expulsão, a cura, etc. Jesus não curava em nome de Jesus, ele o fazia
pela ação, poder do Espírito na vida dele, é o que ele diz, né? Então, ao longo de toda a vida dele, o cumprir de tudo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias só foi cumprido pelo poder do Espírito na vida dele. E até o final, não é? A gente sabe que a própria ressurreição de Cristo também foi obra do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito ele ressuscita, não é? E a vinda do Espírito a nós no Pentecostes e descendo à igreja também é obra de Cristo e está envolvida com a sua redenção, com o seu projeto redentor. Porque ele disse que, sendo morto, ele não nos deixaria sozinhos, mas que ele voltaria para estar conosco, né? E ele mandaria o seu Espírito, o Consolador, e ele nos lembraria de todas as suas palavras. Logo, a presença do Espírito em nós é a presença de Cristo em nós, do Espírito de Cristo em nós. Então, o Espírito Santo ele teve presente desde o início até o final, né, da vida de Cristo, fazendo tudo, sustentando, o conduzindo para todas as coisas. A Bíblia diz, inclusive, que quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, foi o Espírito que o levou para lá. Né? Conduzido, Mateus e Lucas falam isso no capítulo 4 dos dois evangelhos, que foi o Espírito Santo que o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, no batismo dele mesmo, né, a gente vê a figura lá da pomba, a semelhança da pomba, né, descendo sobre ele, que é a questão do Espírito Santo sendo derramado como uma marca, né, do início do seu ministério. Então, o Espírito Santo esteve o tempo todo presente na vida dele e principalmente, né, nos momentos finais relacionados à sua paixão, morte e ressurreição.